capítulo 16, versículo 16. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, o angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse: nunca seriam de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Sansão sabia que ele era separado. Só que diante de uma insistência, ele revelou o segredo. Então ela chama o homem, põe Sansão a dormir, chama o homem, corta o seu cabelo. E depois ela o desperta do seu sono, dizendo que lá vem os filisteus. E Sansão, com toda a sua confiança, ele diz: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque é o versículo que pode se dizer assim mais triste desse texto. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, nós podemos perder a presença do Senhor e não perceber que a perdemos. Achando que nós temos a presença do Senhor, que nós ainda permanecemos fortes, enquanto a fraqueza já entrou e o Senhor já se retirou. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite para conversar com os seus filhos por amor. Porque o Senhor, irmãos, não quer perder nem a minha vida e nem a de nenhum de vocês. Porque o Senhor me deu também essa que eu estou aqui em cima, que eu sou a esposa do pastor e que eu estou imune a qualquer coisa que possa me acontecer. Se eu não vigiar na presença do Senhor, se eu não obedecer a sua palavra, a presença do Senhor também se retira da minha vida. Mas o Senhor nos chamou com um propósito de salvação. Foi pela minha vida e pela tua que o Senhor entregou, para que nós possamos estar na sua presença. Foi após a sua morte, o seu sacrifício, que o Senhor liberou sobre nós o seu Espírito. Aqui Sansão, ele era, o Senhor se apossava dele. E podia chorar para ele, contar as nossas angústias, as nossas fraquezas, porque nós temos o Espírito. Mas nós precisamos, igreja do Senhor, zelar por esse Espírito que foi dado a nós. Maravilhoso Deus, nós glória. Nós precisamos cuidar com zelo daquilo que o Senhor entregou a nós. Nós precisamos parar de pensar que nós somos autossuficientes e que nós somos bons e que nós vencemos a qualquer coisa, porque o Senhor nos estabeleceu limites. Então, quando Sansão achou que ele conseguia, o Espírito do Senhor já tinha se afastado dele e ele não conseguiu se livrar, porque ele não era mais o homem mais forte, da força sobrenatural. Então o versículo seguinte vai dizer: então os filisteus pegaram nele, e arrancaram os olhos e fizeram descer a cara de Sansão. Eu falei isso para os irmãos. Ele olhou para a primeira mulher e ele diz o que é o pai: me agradou os olhos. E foi aonde o inimigo fez questão de tirar aquilo que levou Sansão para o pecado, aquilo que afastou Sansão da presença do Senhor. O inimigo o retirou, lançou no cárcere e foram festejar. Foram oferecer sacrifício a um Deus pagão, ao Deus que não é o Deus dos deuses, e chamaram Sansão a este lugar.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Estava reunido nesse lugar todos os príncipes filisteus e mais de 3.000 pessoas nos telhados. E eu falei antes para os irmãos, quando nós lemos o texto de Sansão, nós não vemos Sansão clamando ao Senhor. Mas Sansão agora era um prisioneiro. Sansão agora era um homem comum que não tinha uma força sobrenatural. Sansão agora era cego, precisava ser guiado pelos outros. E a palavra do Senhor vai dizer no versículo 18. Quando chamaram Sansão e Sansão chegou a este lugar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me de agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E o texto vai dizer que o Senhor concede a ele esta força. Sansão abraça por essas 2 colunas que sustentavam aquele lugar. E essa força vem novamente sobre Sansão. E Sansão morre neste lugar. E o texto da palavra do Senhor vai dizer que ele, com força, a casa caiu sobre todos os príncipes. E o versículo seguinte vai dizer: e mais os mortos que matou na sua morte do que os que matou na sua vida. Aquilo que Sansão poderia ter feito debaixo da obediência do Senhor, ele livrou parte do povo com a sua morte, porque a palavra vai falar que todos os príncipes daquele reino estavam reunidos naquele lugar. Mas Sansão, essa não era a vontade do Senhor. Era estabelecido por Deus, porque Deus faz o desígnio dos seus planos. E Ele cumpre conforme a sua vontade, independente se eu ou qualquer um dos irmãos vai fazer, vai realizar. Mas nós podemos, irmãos, evitar muitos problemas na nossa vida se formos obedientes ao Senhor, obedientes à sua palavra. Então Sansão, com a sua morte, ele deu a vida dele naquele momento, ele morreu. O Senhor ainda permitiu uma chance dele ter essa força, de cumprir aquilo que foi estabelecido para livrar o povo. Mas tudo era para ser feito debaixo da obediência. Então hoje o Senhor nos trouxe aqui para nos alertar, para nos chamar de pertinho, como eu já falei para os irmãos, para nos dizer que a nossa vida é preciosa diante dEle e que o Senhor não quer cumprir aquilo que Ele estabeleceu mediante aos nossos erros, mas que é o plano do Senhor que foi estabelecido sobre a vida de cada um de nós. Tem um propósito de bênção, irmão, sobre a nossa vida. Aleluia. Nós precisamos permanecer firmes na presença do Senhor. Nós precisamos todos os dias reconhecermos que nós somos dependentes dEle e que não é de qualquer maneira que nós teremos a sua presença, muito menos que herdaremos a eternidade com o Senhor. Porque assim como na vida de Sansão foi estabelecido limites para que ele pudesse cumprir o nazireado estabelecido por Deus, como eu já falei aqui também, na nossa vida também foi estabelecido. Então que nessa noite nós possamos meditar nessa palavra. Nós possamos entender e compreender que o agir de Deus nem sempre é sinônimo de aprovação para as nossas vidas. Que nós precisamos conhecer a palavra do Senhor para saber o que foi estabelecido por Ele para mim e para você. Para saber se nós
veio para nos dar vida. O Senhor veio para nos dar um futuro de paz. Aleluia.